Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus e eu estou continuando uma série de episódios, não sei quantos serão, mas serão muitos, onde eu estou estudando junto com vocês, aqui com o meu caderninho de dinossauro, o livro de Apocalipse. E hoje eu quero falar, a gente já falou no episódio 1 sobre o que nos impede de entender Apocalipse e que a gente tem que resolver isso. E hoje eu quero dar uma visão mais geral do livro. Para começar, Apocalipse na verdade foi o fim, foi o último livro a ser escrito. Ele foi escrito lá em 95 depois de Cristo. Os apóstolos já tinham todos morridos, menos o que escreveu, que é o tal do João. Esse é o mesmo João do João, Apocalipse, 1º, 2º, 3º João. Ele é aquele discípulo que falou que é o discípulo mais amado de Jesus, ou que encostou a cabecinha assim, sabe? Esse é o cara que viu Jesus em sua glória. E, velho, João é top. Se você quer ser um apóstolo, João é do bom. Por quê? João, várias vezes na palavra, ele foi perseguido, foi preso, foi maltratado, torturado, enfim. Só que ele não morria. E ele não morria porque Deus tinha uma promessa sobre a vida dele. A promessa é que ele traria revelação. Adivinha qual era a revelação maior? Várias, claro. Mas a maior revelação de todas não tinha a ver com o que ele fez nessa terra. Por que eu sei disso? Gente, a gente tem mania, principalmente hoje em dia, de procurar youtubers, pastores, igrejas, livros que vão trazer coisas incrivelmente novas, sabe? Novidades das coisas do Senhor. O livro da Bíblia já foi escrito há muito tempo. Quando a gente tem revelação do Espírito Santo, o poder de Deus atua, não é a novidade, não é aquilo que ninguém falou. É a mesma mensagem, mas com poder e revelação para transformar, para rasgar seu coração, para te fazer enxergar coisas que você não via. João, ele terminou a vida dele, ele foi o único apóstolo que morreu de velhice, assim. Todos os outros morreram de mortes muito trágicas, horrorosas, absurdas, mas João não. João era tão amorzinho, né, que ele morreu de velhice. Mas como que foi? Ele passou grande parte da velhice dele na igreja de Éfeso. E, gente, onde ele ia, ele pregava, e onde ele pregava, Deus usava, e onde Deus usava, o povo convertia. E nessa igreja de Éfeso, é engraçado que os relatos falam que ele chegava para pregar, todo mundo pensava, não, agora ele vai descer aquela revelação. Ele vai falar aquela palavra que ninguém faz ideia. E aí ele falava, eu até anotei qual que é o versículo para não falar bobagem. Mas aí ele falava aquele assim, novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, disse Jesus. Era sempre o mesmo versículo. O povo chegava no outro domingo achando que ele ia falar outra coisa, novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como amei Jesus. Por que era só isso? Porque isso era mais que o suficiente. Os relatos dizem que ele falava isso em lágrimas e a igreja se enchia da presença do Espírito Santo e todo mundo entendia, se convertia e se apaixonava pelo Senhor, porque o amor de Jesus é mais do que suficiente. Às vezes a gente fica um tempão olhando para a Bíblia procurando defeito, sabe? Procurando, sei lá, o umbigo do Adão e não entende que tudo que tá ali já é mais do que suficiente pra gente entender o amor de Cristo quando o Espírito Santo nos revela. E João é a prova disso. Então, não era só sobre as pregações dele, porque a pregação dele era muito simples, era um versículo cheio do poder do Espírito Santo, onde as pessoas se derretiam na presença de Deus. Só que onde ali isso acontecia? Então, eles mandaram ele exilado, para ele ficar bem isoladão, numa ilha chamada Ilha de Patmos. E nessa ilha foi onde ele teve a revelação de Apocalipse, que é a revelação. Então, gente, Apocalipse não significa fim do mundo, não significa treva, não significa, sabe, Armagedon, nada disso. Apocalipse significa revelação. E foi João quem trouxe. 95 anos depois de Cristo, foi o último livro escrito da Bíblia e aceito no cânon. Cânon é o nome que se dá para os livros que foram escolhidos, assim, né, nos concílios, nas reuniões, para fazerem parte da Bíblia. Inclusive, na Reforma Protestante, teve alguns luteranos que queriam tirar Apocalipse. Falava, não, é um livro muito místico, não tem nada a ver, não, vamos tirar ele. Só que, sem Apocalipse, a Bíblia ficaria inconclusa. Sem Apocalipse, a Bíblia não teria o fim das promessas que foram colocadas lá em Gênesis. Eu quero te mostrar que Gênesis e Apocalipse está muito interligado. Por exemplo, lá em Gênesis, você tem a serpente, eu já falei no vídeo primeiro. E lá em Apocalipse, essa serpente se alimentou tanto do pó da terra que se tornou um dragão. Lá em Apocalipse, você tem a árvore da vida. Lá em Gênesis também. Só que em Gênesis, a árvore da vida está regada pelo rio que flui no Éden, enquanto que no Apocalipse é o rio da vida também que chama. Lá em Apocalipse você tem a Grande Babilônia, enquanto lá em Gênesis você tem a Torre de Babel. Todas essas são referências que aparecem em Gênesis e em Apocalipse e que tem uma evolução, que tem um paralelo, que tem
uma história onde começou em Gênesis e está se concluindo em Apocalipse. Lá em Gênesis tem a promessa de que viria, sim, um ser gerado da mulher que ia pisar na cabeça da serpente. E lá em Apocalipse é a conclusão disso. Então, sem Apocalipse, a Bíblia fica sem final. E Deus não quer que a sua vida, nem a minha, nem nada, seja sem final. Esse negócio de ter muita iniciativa e pouca acabativa, sabe? Começa e não termina nada. Isso não é coisa de obreiro aprovado. Deus aprecia e ama encerramentos de ciclos para iniciar novos. Ele ama conclusão, porque conclusão é vitória e você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Então, gente, enquanto Gênesis traz o início das coisas, Gênesis, início, Apocalipse é a revelação da consumação, de como isso se resolveu, de como isso vai finalizar. Claro que tem muitos mistérios, muitas coisas que não são reveladas a nós, mas ali já tem bastante coisa que dá pra gente entender muito dos planos do Senhor. Uma coisa que eu queria trazer pra vocês, além disso tudo, né, que eu já falei até aqui, é que existem 3 tipos de interpretação de Apocalipse. Uma delas chama preterista, outra chama histórica e a outra futurista. Preterista vem de pretérito, de passado. Então é uma interpretação onde as pessoas leem a Bíblia e quando leem Apocalipse pensam que tudo que está em Apocalipse já aconteceu, já finalizou, já foi, já acabou. O livro já se terminou na nossa vida, na nossa história. Essa galera preterista, ou seja, que pensa no pretérito, no passado, que acha que Apocalipse já se finalizou inteiro, que eles acreditam? Eles acreditam que, geralmente, que Nero era o anticristo, que a igreja do milênio, na verdade, foi quando Roma reconheceu a igreja cristã como igreja, vamos colocar assim, formal. Então ela tinha se tornado igreja. E que o Império Romano com a igreja ali nas suas batalhas, que foram as batalhas de Apocalipse, mas que já finalizou. Que Nero era o anticristo, que morreu, tá tudo certo. E fim das contas. E aí, nesse pensamento deles, o que seria a nova terra, né? O ápice, o fim da história, né? Quando se iniciaria o milênio. A gente vai falar disso. Então, para os preteristas, Nero era o anticristo, a igreja principal era a igreja que Roma definiu, o Império Romano versus a igreja eram os problemas, e tudo se finalizou, novas eras iniciaram, quando começou o Renascimento, a Reforma Protestante, o Iluminismo. Então essa galera já tem em mente que tudo já acabou, já começou, já finalizou e já não tem mais história para contar. Essa é a visão preterista. Qual que é a visão histórica? A visão histórica é uma visão que enxerga Apocalipse em tudo, várias vezes durante a história. Então Nero foi o anticristo, Hitler foi o anticristo, e se vier mais alguém matando gente também vai ser o anticristo. Quando a igreja é perseguida na Somália, é perseguição. Quando a igreja tem problema na África, é perseguição. Então, os furacões, as calamidades que acontecem, os tsunamis já são as calamidades de Apocalipse. Então, essa percepção histórica, ela vai ver Apocalipse em loop, várias vezes, em vários momentos da história. Também é uma visão. E tem a terceira visão, que é a futurista. Essa visão futurista, ela pensa que só até o capítulo 2 e 3 ali, que já aconteceu, que já foi, mas que a partir dali ainda vai acontecer. Essa visão futurista, pensa que coisas já aconteceram e ainda vão acontecer, ela ganhou mais força agora. Porque assim, é claro que muitas coisas já foram cumpridas nas 7 igrejas da Ásia, né? E muitas coisas ainda vão ser cumpridas, eu creio, isso é uma percepção minha, quando Cristo voltar e tudo mais, que para mim ele ainda não voltou na segunda vez. Mas, quando a gente tem essa visão futurista de Apocalipse, qual que é o foco, né, da visão? É o fato de que muitas coisas acontecem em Israel, ou relacionadas a Israel. Eu falei que para você entender melhor Apocalipse, porque você tem que estar lendo, você tem que ler também Gênesis, Daniel e Zacarias. Zacarias e Daniel falam muitas coisas que nos iluminam textos de Apocalipse. E o próprio livro de Daniel fala que o anticristo teria uma aliança com Israel de 7 anos. Gente, há uns anos atrás, quem lesse esse texto tinha que fazer uma interpretação totalmente diferente, porque Israel deixou de existir. Foi só em 1948 que Israel foi restaurada como nação, e só em 1967, ou seja, faz pouco tempo, mas faz pouco tempo, 67, meu avô já era adolescente, que depois da Guerra dos 6 Dias que Jerusalém voltou a ser a capital de Israel. Então, em Apocalipse, quando você lia Israel, Jerusalém, por muitos anos o povo falou, não, isso aqui tá errado, ou já foi, ou não faz sentido.
Porque não tem mais Israel, não tem mais Jerusalém, isso é passado. Só que aí, em 1900 e pouquinho, 48, depois 67, Israel volta a existir, Jerusalém volta a ser capital. Então agora já faz sentido de novo pensar em Israel como um lugar físico e real para nós. Gente, quando eu falo assim, do que eu tô falando? Eu tô falando das possibilidades que a gente tem de entender. Porque Deus fala para João, você vai ter revelação de coisas que são, que serão e que hão de ser. Que já foram, que é e que há de vir. Depende da sua versão. Quando Deus fala isso para João, qual que é a nossa percepção? Que tem coisas em Apocalipse que já foram, tem coisas que estavam sendo naquele momento que ele estava escrevendo, e tem coisas que ainda viriam. Hoje, em 2021, eu acho que ainda tem coisas que virão. Essa é a minha percepção, mais futurista ali um pouquinho. Mas eu também acredito que tem muita coisa que já foi. Capítulo 1, 2, 3, algumas coisas relacionadas ao Império Romano também. Mas isso vem nos próximos episódios. O que eu queria mostrar pra vocês é uma visão mais geral do livro, do autor, quem escreveu, quando escreveu, e principalmente como você pode olhar para as situações que vão aparecer. No próximo vídeo eu vou falar muito da simbologia e eu espero que você goste. Amém? Que o Senhor te favoreça.